Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Meu nome é Fábio, sou pastor ali na Igreja Batista em Bragança Paulista. Hoje nós chamamos de Igreja Batista Celebração, lá em Bragança Paulista. Sou acompanhado da minha família, Priscila, o Nicolas, o mais velho, 13 anos, e o Caio, de 9 anos. Né? Vocês podem só dar levantadinha assim, né? Agradeço o convite, a confiança, e é uma honra sempre a gente poder estar falando a Igreja de Cristo Jesus. A gente sabe que é meio protocolar, né, quando o pastor chega, convidado, agradece, mas é necessário este agradecimento. Eu queria fazer uma breve oração. Prepare nossos corações, ó Deus. Ajude-nos a receber a Tua palavra. Quebre o solo duro e pedregoso do nosso coração. Ajuda-nos a crer. Plante Tua palavra bem no fundo de cada um de nós. Faça com que venhamos a dar preciosos frutos. Abra nossos ouvidos para ouvir. Conduza-nos na Tua verdade. Nos mostre Cristo hoje, ó Deus. Revela a Tua glória por meio da pregação da Tua palavra. Nos mostre Cristo hoje, até que cada coração confesse que Cristo é o Senhor. Tua palavra é luz viva. Brilhe em nossos olhos escurecidos. Nos proteja das tentações. Torna o simples sábio. Tua palavra é alimento para os famintos. Tua palavra é água para os sedentos. Traga liberdade para quem estiver cativo aos vícios e pecados. Traga riqueza para a alma necessitada. Venha falar conosco hoje. Para onde mais podemos ir, Senhor? Para onde mais podemos ir? Somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Mais uma vez suplicamos, nos mostre Cristo hoje. Ó Deus, revela a Tua glória por meio da pregação da Tua palavra. Nos mostre Cristo hoje, até que cada coração confesse que Cristo é o Senhor. Amém. O pessoal vai me ajudar aí com a projeção. E eu quero fazer uma introdução da seguinte maneira. Quem gosta de jogar basquetebol aqui? Quem joga basquetebol? Tem algum jogador que gosta de jogar basquete? Ninguém? Bem, lá em casa, eu comprei lá uma tabela de basquete para meus filhos brincarem. Ali atrás da casa nós penduramos, eles brincam lá de vez em quando. Mas quanto custa uma bola profissional de basquetebol? Uma bola profissional da NBA, no Brasil, nós pagamos R$600. Se eu desse aquela bola na mão do meu filho mais velho, Nicolas, que gosta lá de arremessar, o Caio também, ali na cesta em casa, qual é o custo dessa bola nas mãos dos meus filhos? R$600. R$600, certo? Esse é o valor da bola profissional nas suas mãos. Mas, já ouviram falar de LeBron James? LeBron James, o grande jogador da NBA. Agora, esta bola profissional nas suas mãos, quanto custa? Essa bola profissional nas mãos de LeBron James, ela custa 230 milhões de reais por ano. Nas mãos dos meus filhos, essa bola custa R$600. Mas nas mãos de LeBron James, 230 milhões de reais, convertendo os valores aí por ano. Alguém gosta de jogar tênis? Então, Kaká aqui, que gosta de jogar um tênis. Uma raquete profissional na mão dele, R$1.800. Uma raquete profissional que os profissionais jogam, R$1.800 o custo aqui nas lojas no Brasil. Mas todo mundo já ouviu falar do maior campeão dos grandes slams de todos os tempos, que é Roger Federer. E quanto custa uma raquete profissional nas mãos de Roger Federer?
custa 500 milhões de reais por ano. Na mão do Kaká, 1.800. Nas mãos de Roger Federer, 500 milhões de reais por ano. O que são pequenas pedras nas minhas mãos? Nas mãos de Davi, com o poder de Deus, poderosas pedras que derrubaram o gigante Golias. O que é um pedaço de madeira nas minhas mãos? Mas um bastão de madeira nas mãos de Moisés, pelo poder de Deus, foi capaz de abrir o mar para o povo passar. Tudo depende das mãos que seguram. O que é minha vida nas minhas mãos? O que é a sua vida nas suas mãos? Mas como que pode ser a nossa vida nas mãos de Deus? Tudo depende das mãos que seguram. Hoje eu quero falar para vocês sobre mãos abençoadoras, mãos sustentadoras, mãos soberanas, que são as mãos do Senhor. Convido todos a abrirem suas Bíblias no livro de Atos. O João deu uma aula preciosa aqui à igreja antes, ele também falou em Atos capítulo 4, e eu vou falar em Atos, mas antes da gente falar do texto que eu quero meditar com você dessa manhã, nós vamos dar um contexto sobre a importância aqui do que vem antes. Eu falei sobre mãos de Deus. Essa expressão mãos de Deus, ela aparece 3 vezes em Atos. A primeira já está aí, Atos 4, 29 e 30, fala da mão que capacita e mão que faz maravilhas. A segunda vez, em Atos 11, 21, que é o texto da nossa meditação de hoje, é a mão que leva salvação aos perdidos. E a terceira vez que fala dessa expressão mão do Senhor, está em Atos 13, 11, fala a mão que traz juízo. Sim, a mão que traz juízo. E ali naquele caso, é um juízo que Deus deu a Elimas, porque Elimas, o mágico, estava atrapalhando a pregação do Evangelho. E a mão do Senhor foi contra ele. Além dessas 3 citações diretas expressas mão do Senhor, o livro de Atos é o livro que mostra a mão de Deus. A mão de Deus. E eu quero dar para vocês um breve contexto, antes de nós lermos o texto da nossa meditação nessa manhã. Atos capítulo 1, Jesus ele aparece ressurreto, e os seus discípulos se chegam a ele e falam: Senhor, é chegado o tempo de restaurar o reino? Chegou o tempo de restaurar o reino de Israel? E a resposta de Jesus é o seguinte: vocês não devem se preocupar com isso. E aí ele diz e cita Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Essa é a resposta do Senhor Jesus. Não se preocupem quando vai acontecer esta restauração do reino. Se preocupem em serem testemunhas, começando em Jerusalém, indo para a Judéia, Samaria, até os confins da terra. A ordem do Senhor Jesus que deve ser obedecida. Atos capítulo 7, capítulo 9, fala dessa mão soberana de Deus, que ela aparece permitindo perseguição. Ela aparece permitindo perseguição aos discípulos, começando pelo martírio de Estevão. Os irmãos fogem de Jerusalém e chegam em outras regiões. Nesse tempo, Saulo de Tarso, Paulo, depois apóstolo, ele é o grande perseguidor da igreja. E a mão salvadora de Deus, a mão poderosa de Deus, alcança Saulo, graciosamente, para ser o apóstolo dos gentios. Atos capítulo 10, o apóstolo Pedro, ele vê o Espírito Santo, ele vê a mão soberana de Deus salvando, batizando os gentios que confessam a Cristo. Algo que no momento não era compreendido por eles. Quando chega em Atos capítulo 11,
Pedro, ele desce, ele sai de Jope, chega até a igreja de Jerusalém, e eles começam a perguntar: o que está acontecendo lá que os gentios estão? Você entrou na casa de um gentil, porque um judeu não podia entrar na casa do gentil. O que você entrou lá? Aí a resposta dele, o relato dele, Atos 11, 17 e 18. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Uau! Deus está salvando os gentios. E é nesse contexto em mente que eu convido vocês a lermos juntos Atos, capítulo 11, 19 a 30, para falarmos sobre a mão do Senhor. Atos 11, 19 e 30. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Amém? Confie nas mãos do Senhor. Confie nas mãos do Senhor que desconforta. Confie nas mãos do Senhor que desconforta, que traz desconforto. A igreja teve um início maravilhoso. Os primeiros irmãos, eles abraçaram a fé com empolgação, com dedicação. Eles se reuniam no templo, eles se reuniam de casa em casa, eles perseveravam, eles se dedicavam na comunhão, na oração, no partir do pão. Eles tinham tudo em comum. Tudo em comum. Havia temor entre eles. Deus fazia maravilhas. A igreja caiu na graça do povo. O começo foi incrível. O começo foi maravilhoso. Mas com o passar do tempo, a ordem de Jesus em Atos capítulo 1, versículo 8, foi sendo deixado de lado. E a ordem foi clara: sejam minhas testemunhas, começando de Jerusalém, e aonde inicia a igreja, depois na Judéia, depois em Samaria, até os confins da terra. A primeira igreja cristã estava se curtindo. A primeira igreja cristã
estava desfrutando daquela comunhão calorosa, mesmo passando por problemas lá em Atos capítulo 6, mesmo passando por alguns problemas. Mas Deus, que é um Deus soberano, o Deus com a sua mão soberana, Ele traz à igreja desconforto. E a maneira como Ele trouxe desconforto para a igreja foi uma maneira abençoadora, uma bênção chamada perseguição. Pastor, você está louco? Perseguição é uma bênção? No Sermão do Monte, Jesus, em Mateus 5,10, ele diz assim: bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça. É uma bênção ser perseguido. Fábio, você gosta dessa bênção? Não. Mas o Senhor Jesus disse: bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça. O Senhor, Ele concede desconforto àquela igreja a partir do martírio de Estevão, que foi um evangelista fiel, temente a Deus, que pregou com ousadia, pegando as palavras do João da aula, pregou com ousadia, mas foi martirizado. E no momento do seu martírio, ele orou, ele intercedeu em favor destes, dos seus algozes. Houve perseguição, eles dispersaram. Atos capítulo 8, versículo 4 diz: os que haviam sido dispersos por causa da perseguição, pregavam a palavra por onde quer que fossem. Por onde quer que fossem. O fato de não estarem mais nos seus lares, com as suas famílias, no seu ambiente confortável, não foi empecilho para a propagação do Evangelho. Não foi. Mesmo distantes, mesmo sendo oprimidos, perseguidos, eles pregavam Jesus. Eles pregavam Jesus. No ano 2019, na nossa igreja, no Ministério dos Homens, que a gente chama de Celebra Homens, o tema foi Reconstruindo uma Fé Desconfortável, baseado no livro de Neemias. Então, a ideia de reconstruir uma fé desconfortável. Então, é costume nosso trazermos preletores de outras igrejas, pastores amigos, para ministrarem, uma palavra ali dentro deste tema. E num dos encontros, um amigo meu, o pastor Denis Araújo, que hoje está lá em Macaé, ele falou a seguinte frase que eu guardei no meu coração e eu queria que vocês também guardassem no coração de vocês. Conforto é algo totalmente incompatível com fé. Repito. Conforto é algo totalmente incompatível com a fé. Por quê? Porque uma fé cristã autêntica, ela vai nos incomodar, ela vai nos inconformar, ela vai mexer conosco, ela vai nos tirar da zona de conforto. Ou a fé nos move, abrindo nossos olhos, ou Deus soberanamente fará algo para que a sua vontade prevaleça em nossas vidas. Se somos de Jesus, nós pertencemos a Ele, porque Ele nos comprou com seu precioso sangue. Nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos àquele que nos comprou com seu precioso sangue. Nós somos de Jesus. Como diz um dos meus versículos preferidos, Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu preciso estar atento a tudo o que acontece na minha vida e o que está à minha volta, e depender de Deus e da sua soberana vontade. Confiar em sua mão para dirigir a minha vida, a sua vontade, que é boa, que é perfeita e é agradável.
Eu e minha esposa, nós somos daqui de Guarulhos. Mas nós mudamos de Guarulhos em 2009. Em 2008, já estava casado, 2 anos com a minha esposa, nós estávamos esperando o primeiro filho, eu já formado em teologia, aguardando o ministério, ansioso pelo ministério, veio um convite de uma igreja a 500 quilômetros aqui de Guarulhos. Muitas horas distante da minha família, dos meus amigos, da igreja que eu cresci, onde me converti e que aprendi a amar. Fui animado. Por outro lado, minha esposa estava galgando alguns degraus na empresa que ela trabalhava, assumindo mais responsabilidades, num cargo de extrema confiança, e chega até ela, até nós, esse convite de ser pastor num momento distante. Para mim era uma resposta de oração, mas para ela era um momento de desconforto. Era um momento de desconforto. Nosso filho nasceu em dezembro de 2008, um mês exato, em janeiro nós mudamos para Bebedouro. Loucura, loucura. Mas uma loucura que foi feita porque nós entendemos que era a vontade de Deus. Mas ela veio a partir de um desconforto, Nós ficamos 4 anos ali, naquela igreja, trabalhando com jovens, sendo pastor auxiliar da igreja, e depois veio o momento que o Senhor trouxe um desconforto. Passado alguns meses, recebi o convite para Bragança Paulista, e dia 26 agora de janeiro, completou 8 anos que estou como pastor auxiliar nesta igreja. Deus conduzindo a nossa história, a minha vida, apenas como testemunho, mas conduzindo a vida de cada um. É natural nós irmos atrás do conforto. E necessariamente isso não é um pecado. O pecado é quando nós achamos que o conforto é a realização do nosso coração. Mas a realização do nosso coração é Jesus. Enquanto não encontrarmos realização em Cristo, nada irá nos satisfazer. Nada. Nós fazemos parte de uma igreja que é abençoada. Eu convido todos vocês a ir em Bragança, fazer uma visita para a gente, tomar um café lá conosco. Vai ser um prazer receber vocês. A nossa igreja é uma igreja abençoada. Como essa igreja é uma igreja abençoada? Uma igreja de um ministério de mais de 30 anos do mesmo pastor. E nós vemos o fruto desse ministério longo. Uma igreja com muitos professores, pessoas que conhecem bem a palavra de Deus. Uma igreja muito estruturada. Mas eu digo uma coisa. Se ela encontrar a finalidade dela nesse conforto de tudo isso que ela proporciona para a sua membresia e descansar nisso, ela vai correr um grande perigo de, nesse conforto, não cumprir a vontade de Deus. Porque a fé e conforto são coisas que não estão em linhas paralelas, elas se chocam. E eu oro para que esta igreja, ela ande pela fé no Senhor Jesus e venha sempre cumprir a vontade do Senhor. Deus sempre quer o melhor para nós. Creia nisso. Deus sempre quer o melhor para nós, mas nem sempre o conforto é algo que Deus almeja para nós. A perseguição sobreveio àqueles irmãos. Eles partiram para a Fenícia, Chipre, Antioquia. E lembre-se, isso só aconteceu após a perseguição. Sem a perseguição, sem o desconforto, dessa mão do Senhor, o povo continuaria se curtindo e retardaria o ide de Jesus. Confie nas mãos do Senhor, na mão do Senhor que desconforta, mas também confie na mão do Senhor que salva. Quando os discípulos do Senhor chegaram naquela região, eles começaram a pregar apenas para outros judeus. Lembra que eles eram judeus da religião judaica, eles eram convertidos à fé cristã. Então, quando eles mudam, eles são perseguidos e vão para aquela região, eles anunciam Jesus como o Messias que chegou, apenas para aqueles. Porém, algo que os verdadeiros discípulos de Jesus têm, faz parte da sua identidade, algo que não dá para negar, é a alegria da salvação. E quem tem a alegria da salvação, anuncia a salvação a outras pessoas. E ali diz que outros começaram a anunciar a quem?
aos de fala grega, os gentios, para aquele. E eles começaram a crer. Eles se rendem a Jesus, eles são salvos, porque essa mão do Senhor bateu naqueles corações e eles se renderam a Jesus. A mão do Senhor permitiu perseguição, fazendo que a igreja de Jerusalém saísse da sua região, fosse para outras cidades, e a mão do Senhor faz com que os seus filhos anunciem o Evangelho. Entenda uma coisa, as pessoas só irão crer se ouvirem do Evangelho. Romanos 10, 13 a 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Uma vez que o Evangelho é proclamado, o Espírito Santo tem condições de tocar no coração e mostrar a condição do ser humano. Mostrar a condição do seu pecado, da justiça e do juízo. E assim, eles clamarem por um Salvador, que é único e exclusivamente Jesus, e se renderem a eles. Confie na mão do Senhor, que desconforta, que salva, mas também que encoraja. A notícia de que esses gentios de fala grega, eles se renderam a Cristo, chegou novamente à igreja de Jerusalém. E eles mandam Barnabé para saber, ter mais informações e ver o que está acontecendo lá. Nós já vimos aqui, eu li no contexto de Atos capítulo 10, versículo 11, quando o Espírito Santo, ele se apresenta a Pedro numa visão, onde desce lá um pano, dentro tem aqueles animais que diante da lei, eles não poderiam se matar e se alimentar deles, e o Espírito Santo fala, mate e come. Ele fala, não coloquei nada imundo na minha boca, mate e come, 3 vezes. Pedro teimoso. E aí depois chegam aqueles irmãos, ele vai até a casa de Cornélio, e aí ele entende a visão. O quê? Que a salvação chegou também para os gentios. Não chame de impuro aquele às quais eu santifico. Essa mensagem chegou. Então eles mandam quem? Barnabé. Barnabé é um personagem muito, muito importante aqui em Atos, na igreja do Senhor Jesus. Barnabé é um apelido. O nome dele mesmo era José. Barnabé significa filho da consolação, ou filho da exortação, mas também, numa tradução muito melhor, é o filho do encorajamento, ou seja, encorajador. A ideia do filho de alguma coisa é que a gente chama de hebraísmo, é um jeito do hebraico, dos hebreus chamarem as pessoas, daquilo que você faz, você é filho disso. Então, já que ele é aquela pessoa que encorajava, que animava, que estava perto das pessoas, animando, a encorajarem a ficarem firmes na fé, ele recebe este apelido, ele é o Barnabé. E eles mandam a pessoa certa para Antioquia. E quando o Barnabé chega lá, o versículo 23 diz que ao ver a graça de Deus, ele se alegrou. Quando ele viu a graça de Deus, ele se alegrou. Irmãos, como as nossas igrejas precisam de Barnabés. Quando eu me converti, eu estava com aquela paixão inicial que pega fogo. Vocês lembram desse momento das suas vidas? Eu lembro da minha. E eu lembro que eu estava todo animado, aí chegou uma pessoa mais velha e falou assim, não, tá animado, hein, Fábio? Eu falei, poxa, Jesus é demais, tal. Vai passar, viu? E eu fico pensando se era o tipo de palavra que eu precisava ouvir. Quando um rapaz jovem ainda estava em Cumbica, ele se converteu, eu falei, eu vou fazer diferente. E eu quero ser lenha, para que essa chama nunca se apague. E é isso que as nossas igrejas precisam. A igreja de Jerusalém mandou para Antioquia a pessoa certa. Porque quando ele viu a graça de Deus, ele se alegrou. Ele não foi lá para dizer assim, está errado.
não é assim que faz. Não, vamos parar por aqui. Cada um para o seu canto, vou voltar para Jerusalém. Não. Diz que ele os animou a ficarem firmes de todo o coração. De todo o coração. Há 2 domingos atrás, antes de eu sair de férias do meu trabalho ali da igreja, eu acordei 6 horas da manhã, fui mexendo no meu zap e estava lá recado do pastor titular da igreja. Pastor, o Fábio, você vai pregar hoje. Eu não estou bem. E lá na igreja nós só temos o culto da manhã. Ou seja, eu tinha poucas horas para preparar alguma coisa para falar para a igreja. Então o coração deu aquela acelerada, a gente dobra os nossos joelhos, clama pelo Senhor misericórdia. O Senhor me fez lembrar de um estudo, gastei lá um tempo para poder me preparar e poder pregar para a igreja. Confesso que eu estava bem nervoso, estava bem apreensível, já que durante a semana, como é meu costume, eu não tive tempo para poder meditar e me preparar. Mas à medida que eu pregava, eu olhava para um irmão precioso lá, que Deus mandou para a nossa igreja, e quando eu olhava para ele, ele me encorajava. Eu falava para ele falava assim, amém. Ele e a esposa dele, amém. É isso mesmo, sabe? Então eu comecei a pregar e olhar mais para ele, porque quando eu olhava para ele, eu era encorajado. Eu era fortalecido por aquele amém, por aquela disposição, por aquele alimento que estava chegando até a alma dele. Aquilo me animou, aquilo me encorajou. E como as igrejas precisam de encorajadores. Versículo 24 vai dizer que Barnabé ele era um homem bom. E a palavra bom aqui não está falando apenas da pessoa, ela ter a sua bondade, sua pessoa inclinada a fazer o bem. Mas a ideia do bom aqui é a ideia da pessoa que é prestativa, a pessoa que é dedicada. Foi a pessoa certa. Como nas nossas igrejas nós precisamos de encorajadores. Faz parte da nossa igreja, do processo da pessoa se tornar membro, ela ter um encorajador. Então, faz de conta que o Fernando vai morar lá em Bragança, e ele faz a opção de ser membro da igreja. Então ele vai participar de um curso, e aí desse período de curso ele precisa encontrar um homem ali da igreja e tê-lo como seu encorajador e seu parceiro de oração. Mesma coisa, se a esposa dele fosse, ali junto, tinha que procurar uma mulher e ela ser a sua encorajadora. Como isso é importante, como isso é fundamental, como isso abençoa a igreja. Uma experiência muito válida que a gente vive lá e que a gente... E se multiplicando coisas boas, toda a glória sempre é dada ao nosso Senhor. E Barnabé ele diz o seguinte, permaneçam firmes. Permaneçam firmes e firmes de todo o coração. Irmãos, confie na mão do Senhor que desconforta, salva e encoraja. Mas também confie na mão do Senhor que edifica. Barnabé, ele encorajou esses irmãos que ficassem firmes na fé de todo o coração. Mas para que alguém possa permanecer firme de todo o coração, é necessário uma nutrição poderosa. A nutrição da palavra de Deus, a nutrição do Espírito Santo, do próprio Cristo. Porque, como eu sei na minha vida, como eu ensino as pessoas, viver a vida cristã nas nossas próprias forças é tolice. É impossível fazer a vontade de Deus no nosso próprio esforço humano. Nós só conseguimos fazer isso com a ação do Espírito Santo em nós. E o que Barnabé faz? Barnabé vai até Tarso, ali, próximo. E quem está lá? Saulo. Saulo, quando ele se converte, depois ele vai para Jerusalém, todo mundo acha que é uma armadilha. Barnabé se aproxima de Saulo, ouve a história da sua conversão, ele o abraça, ele se responsabiliza, apresenta aos apóstolos como um encorajador. A igreja aceita ali Paulo. Depois Paulo ainda prega um tempo a palavra de Deus lá em Jerusalém, e eles encorajam Saulo a voltar a Tarso. Nesse meio tempo está acontecendo essas coisas, e Barnabé está lá e fala assim, nós precisamos edificar algo precioso aqui, porque Deus está realizando algo maravilhoso em Antioquia. O que ele lembra? Saulo. Ele vai para Tarso, procura Saulo, o encontra e fala, Saulo, Deus chegou em Antioquia, e nós precisamos fazer alguma coisa. Eu tenho encorajado eles a permanecerem firmes, mas eles precisam de uma palavra de Deus. Eles precisam de um apóstolo ensinando, encorajando. Vamos para lá? E eles desceram
até Antioquia, e durante um ano, eles edificaram, eles plantaram a verdade no coração daqueles irmãos, e a igreja crescia de uma forma tremenda. Tremenda. Tão tremenda, que as pessoas que ali viviam, como que vamos chamar essas pessoas? Porque agora eram judeus convertidos, mas também outros como eles, gregos convertidos. Eles chamaram eles de judeus? Não. Nós vamos chamá-los daquilo que eles são. E o que eles são? O que eles tanto falam? Como que eles vivem? Eles falam tanto e vivem por Cristo. Então vamos chamá-los de cristãos. Existem aí os comentaristas, existem discussões que pode ser que foi um termo pejorativo, mas independentemente se foi pejorativo ou não, nós somos cristãos. E o que significa cristão? Pequeno Cristo, aquele que pertence a Jesus. Por quê? Porque eles falavam, eles testemunhavam, eles viviam Cristo em suas vidas. Em Antioquia, a primeira vez, o termo cristão é dado àqueles que seguiam a Jesus. Antes eles eram chamados aqueles que eram do caminho, os da seita do Nazareno, mas agora cristãos. Cristãos. Confie na mão do Senhor que desconforta, que salva, encoraja, edifica e que provê. Que provê. Depois de um tempo, a igreja em Jerusalém, ela envia outras pessoas, dentre elas um profeta. O profeta naquela época, aqui do Novo Testamento, ele tinha a função de trazer palavras de Deus ao povo. Juntamente com os apóstolos, eles tinham essa função. E a gente entende que isso foi caindo à medida que as cartas foram escritas, o Novo Testamento foi fechado, não tem mais necessidade de ter um profeta. Mas esse profeta, Ágabo, que ele aparece 2 vezes em Atos, a primeira vez aqui, ele prediz, ele não profetiza. Eu vou profetizar que vai acontecer isso. Não, ele prediz. Deus dá a ele um conhecimento da qual ninguém sabia. Qual que era? Que haveria uma tremenda fome no mundo romano. Uma tremenda fome. E quando ele prediz isso, qual é a atitude da igreja? Tenta imaginar Ágabo falando, olha, vai acontecer uma fome tremenda em todo o mundo romano, muita gente vai morrer de fome. E aí aquela igreja fala assim, olha, nós temos os nossos negócios aqui em Antioquia, em Chipre, Fenícia, nós estamos bem financeiramente. Como está Jerusalém? Olha, Jerusalém está um pouco suprida, mas acredito que lá na Judéia as coisas ali estejam mais difíceis e talvez alguns irmãos pereçam por causa dessa fome. Aí um vira para o outro e fala assim, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós, como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos fazer alguma coisa. Vamos orar? Vamos. Vamos dobrar nossos joelhos? Vamos. Mas o que podemos fazer a partir da nossa oração? Colocar a mão no bolso. Abrir mão da teologia da prosperidade e assumir a teologia da generosidade. Aqueles irmãos, segundo a sua posse, a posse de cada um. Eu posso dar 10, eu posso dar 100, eu posso dar 1000. Segundo a posse de cada um, eles começaram a ajudar e levantar uma grande oferta. Algo precioso que nós temos na nossa igreja. Eu não estou falando aqui como se a nossa igreja fosse perfeita, não é isso que eu quero passar. Eu quero dar testemunho de coisas que nos abençoaram, e quem sabe isso pode acontecer aqui e abençoar. No nosso envelope de dízimo, nós temos assim, ofertas designadas. Então faz de conta que você está sabendo que algum irmão está passando por necessidade. Ao invés de você, sei lá, poxa, como eu quero abençoar aquela pessoa, mas eu acho que eu posso constrangê-la. O que você faz? Você pega o envelope, anonimamente, você marca o nome da pessoa, e aquele valor ele entra e sai no mesmo momento. Ele entra lá na igreja, o pessoal da igreja recolhe, marca lá, R$100 para tal pessoa. Aí chega lá, chama a pessoa, tem papel para assinar, está lá. Eu, pastor, já recebi a oferta.
Graças a Deus, Deus também deu condições de a gente saber de situações de outras pessoas e a gente também dá a nossa oferta. E assim na igreja a gente poder prover quando a gente sabe na vida uns dos outros. É uma maneira. Não estou falando que tem que fazer isso aqui, longe disso. Mas algo que nos abençoe é abrir os nossos olhos. Porque às vezes a gente fala assim, como que a gente vai ajudar a pessoa? É uma maneira de abençoar. E é sempre, pessoal, segundo as posses de cada um. Essa igreja aqui tem uma estrutura bela, admirável. É porque as pessoas, segundo as suas posses, contribuíram. E louvado seja Deus por isso, porque nós cremos na mão abençoadora de Deus, e a mão que nos sustenta, a mão que nos dá um trabalho, que nos dá um salário, e que nós podemos honrar o povo de Deus, e a quem precisa, porque o Senhor já nos abençoou. Aqui, a igreja de Antioquia, ajudando a igreja da Judeia. Não era a igreja da Judeia buscando resolver situações, mas era uma igreja ajudando a outra. Quando eu e minha esposa nós éramos noivos, uma família dessa igreja foi instrumento de Deus para prover na nossa vida. Uma expressão desta igreja, desta família, abençoando uma família de uma outra igreja. Glória a Deus. Deus é o provedor, e toda a provisão Deus já tem dado a cada um de nós. Vocês têm grandes desafios aqui, o Fernando falando, das salas que precisam ser construídas. Deus já deu a provisão para vocês. Agora precisa acontecer o quê? A teologia da generosidade. Deus me deu, como estou grato a Deus por aquilo que eu recebi, agora eu vou contribuir e ajudar a igreja de Jesus. Terminando, no começo eu disse, o que é minha vida nas minhas próprias mãos? O que é minha vida? O que é a sua vida nas próprias mãos? Nós podemos confiar nas mãos de Deus que nos tira do conforto, porque Deus, na sua soberania, repito, soberania, sabe o que é melhor para nós. Como pastor, eu busco encorajar os meus irmãos a respeito dessa verdade. No antigo ministério, teve uma irmã que ela estava passando por diversas dificuldades no seu trabalho, na sua família. O seu pai tinha acabado de falecer, a mãe estava doente, os irmãos não estavam se dando bem, um filho ali com um problema, e ela chegou para mim, pastor, eu preciso falar com o senhor. Falei, senhor, né? Fala, minha irmã. Pastor, é verdade que a gente passa por problema porque o senhor quer que nós cresçamos? Eu falei, o senhor quer que nós cresçamos, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo a sua vontade, e a vontade de Deus é que nós sejamos cada vez mais parecidos com Cristo. Certamente Deus está usando essa situação para que você possa parecer mais com Jesus. Ela falou assim, pastor, eu não quero mais crescer. Eu não quero ter mais problemas. Em outras palavras, eu quero ter uma vida mais confortável. A minha resposta foi assim, minha irmã, quem decide até que tamanho você tem que ter é Jesus. Confia. Passado alguns anos, conversando com ela veio testemunhar de como todas aquelas situações realmente contribuíram para o seu crescimento, para a união da sua família e para a bênção no seu trabalho, até o ponto de das pessoas que perseguiu ela no trabalho se render a Jesus. Confie nas mãos de Deus. Deus sempre tem reservado o melhor para nós. Terminando mesmo, a mão do Senhor que salva, encoraja, edifica e provê, ela aparece através da cooperação dos filhos de Deus. Podemos ler juntos? Conseguem aí mesmo mascarados? A mão do Senhor que salva, encoraja e edifica, aparece através. Vocês perceberam que isso era tudo expressão de amor dos irmãos?
A salvação chegou porque os irmãos proclamaram. O encorajamento chegou porque as pessoas se aproximaram. A edificação chegou porque as pessoas começaram a se aproximar e ensinar a se dedicar. A provisão chegou porque os irmãos generosamente começaram a abençoar a igreja. A mão do Senhor aparece através da minha e da sua vida. Cada cristão deve ser a expressão viva e visível das mãos de Deus. E ainda acrescento algo aí. Cada cristão deve ser com gratidão a Deus. Com gratidão a Deus, a expressão viva e visível das mãos de Deus. Uma aplicação breve. Evangelize sempre. Encoraje em todo tempo. Edifique sem cessar. Proveja a quem carece. Que cada um de vocês sejam como luvas, mas luvas bem finas, para que à medida que as pessoas venham olhar para nós, elas possam ver a mão do Senhor. E a última coisa que eu vou falar é que em Atos capítulo 13, a igreja de Antioquia é a primeira igreja missionária. A primeira igreja missionária acontece ali em Antioquia. Vocês podem ler nos primeiros versículos de Atos 13. Quando o Espírito Santo fala para separar Barnabé e Saulo para poder pregar o evangelho em outras regiões. Se você quer ser expressão viva e visível das mãos de Deus, coloque-se em pé e vamos orar. Nosso Pai amado, diante de Ti queremos agradecer pela Tua imensa bondade e misericórdia em nossas vidas, porque o Evangelho nos alcançou em Cristo Jesus. Teu Espírito Santo abriu os nossos olhos e nos rendemos a Ti. Nós fazemos parte do Teu povo, a Tua igreja. Eu disse alguns testemunhos de como fui abençoado pelo Teu povo, mas certamente meus irmãos aqui, o Senhor permitiu trazer grandes memórias de como eles foram instrumentos de Deus e como eles foram abençoados por outros instrumentos do Senhor. Como a Tua boa mão fez parte da vida deles. Senhor, queremos ser instrumentos do Senhor, para que à medida que esse instrumento ele seja utilizado, o Senhor seja exaltado, a Tua mão seja reconhecida, e o nome de Jesus seja honrado e temido. Rogo para que essa igreja cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, e que a Tua luz brilhe através dele, onde quer que eles estejam. Em nome de Jesus que oramos, amém.